Olá, esse é o Dona Cannabis Podcast, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3, e um deles tem autismo e deficiência intelectual. Meu filho usa cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio, e desde então a nossa vida foi outra, com muito mais qualidade. Então eu comecei a compartilhar a nossa experiência com a cannabis aqui na internet. E foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. No episódio de hoje tá muito legal. A gente vai conhecer a história da Cris de Rísio e dos filhos autistas dela, que também têm deficiência intelectual, a Luísa e o Felipe, de 14 anos. E, mais especificamente, a gente vai falar sobre o autismo em adolescentes, porque sim, autistas crescem e hoje a Luísa está aqui para representar a voz desses autistas. Muito obrigada, Lulu. Muito obrigada, Cris, por estarem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Manu, esse espaço, né, tão importante para o movimento. Eu também sou mãe de 3. Eu tenho o Guilherme, de 22 anos, e Felipe e Luísa, com 14 anos. Então, sou imensamente grata por você abrir esse espaço para a gente falar sobre autismo, cannabis e principalmente o autismo adolescente. Sim, e a Cris, gente, ela tá no movimento da cannabis medicinal no Brasil desde 2017, já foi diretora de uma associação, então tem bastante história aí, uma história lindíssima que hoje ela vai compartilhar aqui com a gente. E assim, eu queria que você contasse primeiro, antes da gente aprofundar assim na cannabis, como é que foi o diagnóstico dos meninos? Com quantos anos, como é que foi? E qual foi o momento assim que você pensou, putz, eu acho que a cannabis vai ajudar? Foi assim, na verdade eu tive um parto prematuro, né? Eu sofri uma violência obstétrica. Nossa. Nós morávamos em Salvador e eu fiz todo o pré-natal, já sabia, né, que eu estava grávida de gêmeos. É, não fiz nenhuma inseminação, né? Foi natural. Eu Foi sou natural. gêmeas, então Ah, é verdade, você é foi gêmea, natural, né? um susto, uma surpresa. E no momento do parto, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa estranha. Uhum. E ali, no momento do parto, quando o Felipe saiu, né? Ele foi o primeiro a sair. Eu escutei uma movimentação, eu não entendi direito. Quando a Luísa foi a segunda, ela é a segunda gemelar, eles tiveram muita dificuldade ali naquele momento. Eu só me recordo de uma ferramenta em L na minha barriga para ela sair e eu percebi que ela não chorou no momento. E aquele momento, segundos de mãe atenta, né? Porque na hora a gente já quer escutar o choro. Eu falei, ela não chorou. Aí, não, chorou, tal. Tiraram os dois, eu não consegui vê-los, assim, de imediato. Só falaram assim, olha, eles não têm 38 semanas. Eu falei, como não? Não tem, foram para UTI. Então, esse processo de UTI foi um processo de muito aprendizado. Com certeza. Né? Porque ali eu tive foram etapas. Ali eu tive Felipe ficou no quarto e Luísa ficou. Né? Fez todos aqueles testes. As e mães de UTI são assim, seres de outro planeta, porque a Exatamente. força que vocês têm, nossa. E aí, quando o primeiro momento foi, não, eu não vou vê-la porque ela vai morrer. Ai, meu Deus. Então foi aquela negação, né? Eu acho que eu passei por esse processo de negação. Quando eu tava amamentando, eu sempre amamentei com muita facilidade. Tanto meu primeiro filho, eu amamentei muito, e sempre com muita facilidade. Ia na parte da ordenha, né, que elas falam na UTI. Até o momento que uma enfermeira falou para mim, você não vai vê-la? Você não vai lá? Aí eu falei, não, eu vou. E foi quando a primeira vez que eu peguei ela no colo, e aí eu falei, gente, ela tá lutando pela vida dela. Ela lindo. tá aqui lutando. Como é que eu não vou lutar com ela? E aí deu um boom na minha cabeça. Só que aí ela passou 10 longos dias na UTI, né? E de lá me chamaram, uma pediatra me chamou e ela falou a seguinte frase: mãe, nós fizemos todos os exames de praxe. Num dos exames, acusou leucomalácia periventricular. É uma lesão cerebral. Eu posso dizer que eu não sei o que vai acontecer com sua filha. Pode ser que ela nem ande. Meu Deus.
Quando ela me falou isso... E hoje ela perfeita, maravilhosa, desse jeito, linda. Eu queria tanto encontrar essa médica e falar, olha aqui, né, o milagre da vida. Quem sabe não chega Quem nela, sabe? E aí, eu lembro, Manu, que eu desci o elevador, eu não sabia onde eu estava, eu desci em um corredor qualquer, não lembro. Olhei para uma enfermeira e falei, olha, eu não sei onde eu tô. Ai, meu Deus. E voltei pro quarto. Nessa ocasião, o pai deles olhou para mim e fez, sobe e conversa com a pediatra, porque eu não entendi o que ela me falou. Eu não entendi. Ele subiu, conversaram, e nós saímos depois de 10 dias já com o acompanhamento da PAI, né, já encaminhamento com uma neurologista. E essa neurologista, ela falou, eu vou pedir os mesmos exames para o Felipe. Uhum. Quando chegou os exames, o Felipe também teve a mesma lesão. E, então, assim, a nossa rotina era uma rotina de 4 vezes por semana terapia. Uhum. Eu morava em Salvador, não tinha uma rede de apoio. Minha rede de apoio é aqui em São Paulo. Meus pais moram aqui, minha família é toda daqui. Eu pegava os dois, daquela bebê conforto, Nossa, né? e Um aqui, gêmeos, um assim. aqui. E todo dia para pai. Puxado. Todo dia fazer estimulação precoce. E o tempo foi passando e você vai percebendo que eles não vão alcançando, né? E a neurologista sempre fala para mim, Cris, calma, calma, vai dar certo, vai dar certo. Vai evoluir, vai evoluir. E aí, eles entraram na escolinha, isso a gente morava em Salvador ainda, mas eu percebi que tinha alguma coisa a mais. Minha Muito formação... cedo ainda? Quantos aninhos? Com 2, assim, Uhum. tudo para eles foi fora do tempo. Então, eles andaram um pouco mais tarde, falaram um pouco mais tarde, mas por conta da lesão, eu entendia que, ok, era isso, né? Mas continuava as terapias. Só um episódio muito engraçado, né? Que aí eu fui entender o que é o capacitismo. Foi a primeira vez que eu não sabia o que era a palavra. Quando eu retornei da licença maternidade para trabalhar, me chamaram e falaram, olha, não dá mais para você ficar. Então, aí eu entendi, Nossa. né? Eu falei, peraí. Na época, eu falei, não, tudo bem, ok. Né? Eles precisam da terapia quase que a semana toda. Então, tudo bem, ok. Mas aí, depois, eu já fui entendendo, né? Você é um número. Se você tem uma coisa que vai atrapalhar como número dentro do meio corporativo, você vai sair. Você vai sair. Essa é a realidade de uma mãe atípica, Sim. né? De mãe como um todo, mas das mães atípicas muito mais, Exatamente, né? Eles vão te rotular dentro daquele padrão da mãe coitadinha. Sim. Né? Bom, e aí ficamos lá. Aos 4 anos eu me divorciei do pai deles, retornei para São Paulo, né? Não via mais sentido ficar lá, foi um casamento bem conturbado. E falei, não, quer saber? Vamos embora e vamos voltar para São Paulo e eu vou voltar à minha vida. Achava, né? Eu vou voltar à minha vida, normal, imagina, tenho rede de apoio. Você não consegue se adequar ao mercado de trabalho, né? Primeiro lugar. E aí eu fui procurar... E é complicado porque quando você consegue se adequar, você falta um pouco na sua casa. E aí também não tá certo, né? Exatamente. Quando eu retornei para São Paulo, né, por conta de ser uma cidade maior, o SUS ele é mais estruturado dentro de São Paulo, nós recebemos um encaminhamento para PAI, e lá eles fizeram todos os testes. Então, foi o primeiro laudo deles, tardio, foi em 2016, com deficiência intelectual. Antes do autismo? Antes do autismo. Sério? Antes do autismo. Só que eu sempre falava, tem alguma coisa estranha, tem alguns comportamentos que eu não sabia o que era, porque é o que eu falo, dentro da grade curricular, principalmente na educação, ainda se peca muito. Hoje em dia já tem, né, nas faculdades, se fala muito sobre deficiência intelectual, sobre pessoa com deficiência, mas naquela época não se falava sobre. O que a gente sabia do autismo era aquela criança que ficava se balançando só. A gente não entendia o que era o espectro. E aí, eu lembro de uma professora, quando eles tinham 3 aninhos, mamãe, o seu filho olha muito pro ventilador.
Eu não tirava aquilo da cabeça. Existem umas... Eu costumo dizer que Deus usa as pessoas, anjos, para se Demais. comunicar com a gente. Porque teve uma situação assim também na escola do Enzo, que ele já tinha 2 aninhos e ele não ficava na cadeira, não ficava paradinho ali, sentado. E aí a professora falou assim, mas é porque o Enzo é muito bebezão ainda, né? Eu falei, mas me diz uma coisa, as outras crianças, como é que elas ficam? Não, elas ficam sentadas. Aí eu, então tem alguma coisa errada aí. A gente sente. Eu acho que a intuição da mãe, ela fala muito. E eu fui persistente, Manu. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E eu não vou assim, quando a cannabis entrou na nossa vida, eu não sei. Quando estava em Salvador, eu li uma matéria, não me pergunte como, eu li uma matéria falando sobre cannabis. E, se eu não me engano, era uma matéria em inglês, e eu coloquei no Google Tradutor, assim, que nem tinha muito, mas eu nem sei aonde que eu traduzi aquilo, e eu vi que era para crianças com deficiência intelectual. Sim. Olha Isso só. foi há quantos anos, mais ou menos, pra gente saber eu da li informação essa da cannabis? matéria em 2014. Sim. Quando nós viemos, eu tive esse primeiro laudo, falei, tudo bem, ok, já sei disso, agora eu preciso saber como eu vou criar habilidades minhas para tratar isso com eles, né, como mãe, e até que ponto eles podem chegar, até onde eles vão. Nossa, pra mim também isso foi uma questão muito forte quando eu recebi o diagnóstico de deficiência intelectual do Enzo, que foi ano passado, quando ele tinha 7 anos. E assim, o diagnóstico de autismo não me abalou e não me derrubou tanto quanto o de deficiência intelectual, porque eu não tinha muita informação. Lá na cidade que eu morava, as pessoas que faziam parte, né, do tratamento dele, inclusive médico e tudo, nunca me atentaram para comorbidades que podem vir com autismo e tudo. Então, quando eu recebi esse diagnóstico de deficiência intelectual, eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser o futuro dele? Porque, tipo, antes eu tinha esperança, e agora? Será que minha esperança acabou? Como é que é um adulto com deficiência intelectual? Como é que é um adolescente com deficiência intelectual? E, assim, hoje eu preciso muito te agradecer por trazer a Luísa aqui, porque realmente, assim, enche meu coração de alegria e de esperança, porque, assim, é como se eu visse um pouco do meu filho nela. E, assim, se Deus quiser, ele vai ser, assim, parecido com ela, porque, assim, ela é demais. Mas é isso, né? Porque isso atormenta a nossa cabeça. Eu falo assim, só uma mãe atípica entende uma outra mãe atípica. Porque eu vou dormir com o mesmo sentimento que você. E todos os dias. Sim. Até hoje. Então, quando eu falei, ok, tudo bem. A partir disso, o que vai ser da gente? Né? E principalmente, o que vai ser quando eu faltar? Exatamente, aquela pergunta que a gente faz todos os dias, né? E é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem que pensar nisso, a gente também tem que não pensar nisso, porque senão a gente pira, porque senão a gente perde tempo, até mesmo para treinar eles para serem independentes, né? E conseguirem viver sem a gente. Eu tento pensar dessa maneira. Exatamente. Mas dói, né? E aí, um ano depois, eu fui numa psiquiatra, que era a psiquiatra do meu pai. Meu pai falou, vamos nessa psiquiatra? Vamos. Eu falei, vamos levar. E aí sim que eles foram. Aí ela falou, eles são autistas. Aí eu fiz, hã? Já de cara, assim, né? Aí aquilo foi um susto. Eu falei, meu Deus, agora... Peraí, isso faz sentido. Esse comportamento faz sentido. Esse comportamento faz sentido. O diagnóstico traz respostas, Só né? que tem... o diagnóstico se encaixou mais no Felipe do que na Luísa. Então, acho que para menino é mais fácil a gente ter essa percepção. Né? Para as meninas ainda é mais difícil. E foi quando ela falou da cannabis. Aí eu falei, topo. Isso foi em 2017? 2017. Falei, sim, topo. Ela falou assim, olha, eu falei, não, eu quero, eu vou testar. Eu já li a respeito. Manu, eu não sei o porquê. Eu não cogitei
escutei, foi de imediato. Não, eu topo. Vamos testar. Comigo foi da mesma maneira, assim, eu via informações, matérias na internet, nos jornais, então eu já tinha um pouco de informação, né? Eu sempre falo que a informação ela salva, né? Mas eu fui uma pessoa, eu sempre falo isso porque eu gosto de dar como exemplo, porque eu fui aquela mãe preconceituosa, aquela mãe que falava, não, cannabis, maconha, não, isso é droga, não, isso pode ser porta para outras drogas e não sei o quê. Eu fui essa pessoa. Mas os nossos filhos, eles mudam. Ah, tu pensa que é desse jeito? Pera lá que eu vou já mudar a tua opinião, entendeu? E a gente muda porque a gente quer ver o bem deles, a gente quer ver o melhor para eles. Então, a gente passa por cima da gente, tipo assim, o que é um preconceito perto da saúde do meu filho, dos seus filhos, Exatamente. né? E eu fui bem clara para minha família, né? Porque quer queira, quer não, a nossa educação é exatamente essa. Não, maconha é droga. E acabou. Né? É isso que a gente traz, né? É a proteção, né? dos nossos pais, é a cultura, né? Hoje em dia, quando falarem de maconha para eles, eles vão falar, não é bem assim. Mas pra gente, eu cheguei pra minha família e falei. É muito louco isso, porque realmente o exemplo arrasta. Essa semana, a minha filha de 5 anos, a Elise, ela falou assim, mãe, eu tava falando alguma coisa sobre esse assunto de preconceito e tudo, ela falou assim, mãe, da próxima vez eu quero gravar um vídeo pra falar que a cannabis, ela salva, ela melhorou muito o enzinho, mãe, porque a cannabis ajuda muito, sabe? E assim, eu vou até depois preparar esse vídeo, não sei se ela vai reproduzir exatamente como ela falou, mas o que é? Ela tá vendo em casa, ela vê, eu nunca cheguei com ela e parei e falei, olha minha filha, cannabis é isso, isso e isso. Eu nunca cheguei, mas ela percebeu, ela viu a gente falando, ela até tenta falar canabidiola, fala meio enrolado, assim, mas ela sabe que faz bem, que ajudou o irmão dela, sabe? Isso é muito importante. E aí, então foi assim, cheguei e falei, nós vamos sim usar. Então saí do consultório médico com toda a papelada. A Anvisa ainda era você mandava a prescrição por e-mail. Demorou acho que 2, 3 meses pra gente ter uma autorização. Eu lembro que retornou a primeira, aí a médica teve que refazer. Recebemos por correio aquele papel da autorização, recebemos por correio. Ok. Fui fazer a cotação de preço, R$35 mil. Meu Deus, foi isso. Desempregada. E aí a gente recorre, comecei a fuçar, cheguei a um produtor artesanal, né? E foi aí que a gente começou. Então eles começaram com óleo de produção artesanal. E aí, ali eu conheci outras mães, né? A gente criou um grupo, entrei num grupo de WhatsApp de mães. A gente não tinha muitas informações como tem hoje, né? Então, assim, e aí, você usou? E aí, você gostou? O que você fez? O que você fez? Recebi o óleo. O dia que eu recebi o óleo, que eu dei a gotinha para eles, o Felipe olhou para mim e fez, mamãe, verde. Nossa! Manu, eu fiz, oi? Meu Deus. Falei, o que você me falou, meu filho? Verde. Essa cor é verde. Ele não falava as cores. Ele fez até aquele exame de daltonismo para saber se... Não, ele não conseguia. Ele falou verde. Eu falei, peraí, opa, tem alguma coisa aí. De alguma forma já estabilizou ele ali, ele conseguiu, né? Então, e a Lu, a mesma coisa. Ela ela tinha uma compulsão alimentar muito grande. Eu percebi essa redução. Eu percebi eles mais focados. E aí a gente começou. Falei, não dá para parar mais. E eles já falavam? Como é que era a comunicação? Então, o Felipe não falava? O Felipe, ele começou a desenvolver mais a fala a partir de então. Ele ainda tem a fala bastante... tem a apraxia da fala ainda bem forte, né? A Lu, uma coisa muito interessante. Com a lesão cerebral,
quando ela nasceu com o músculo rígido do lado direito. Então, ela fez muita fisioterapia, mas ela tinha a marcha errada. Então, ela ia descer o degrau, ela descia assim. Para andar, ela tinha dificuldade para sentar, ela tinha dificuldade para levantar. E aí eu fui percebendo essa melhora. Eu falei, olha, que interessante. Que legal. E fui passando isso para a médica. Olha, que interessante, ela tá com a marcha melhor. Eles já começaram usando Full Spectrum? Eles começaram usando Full Spectrum. Sempre. Meu filho também. Sempre usaram Full Spectrum. Então, assim, lógico, nesse caminho todo, a gente também erra muito. Né? Eu já dei uma dosagem maior, né? Eu já desregulei eles. Por isso que eu falo, é sempre com muita cautela, né? E sempre... E acompanhamento médico. Com acompanhamento médico. Porque ele, sim, que tem a autoridade de saber, peraí, essa dosagem tá certa, essa dosagem tá errada. E aí, ao longo desse processo, começamos a conversar, mães foram se juntando, até que a gente falou, vamos formar uma associação. E aí, a gente fundou uma associação em 2018, no Rio de Janeiro. A partir daí, eu falo, aí parece que foi uma missão, assim, de vida, né? Então, isso que eu já ia te perguntar, porque a cannabis, ela acaba que, acho que para a maioria das mães atípicas, ela vai muito além do diagnóstico dos nossos filhos, porque a gente quer que toda família atípica experimente o que a gente está vivendo. A gente quer contar para o mundo, a gente quer que toda criança autista tenha a mesma oportunidade, tenha os mesmos benefícios. Então, eu falo sempre que, assim, eu me apaixonei pela cannabis, e assim, perdidamente, e eu acho que acontece com várias mães, né, atípicas. Foi assim com você também? Comigo foi assim, porque você vai vendo ali no dia a dia a rotina de uma família sendo transformada. Sim. Então você vai recebendo vídeos, gente, olha isso aqui, ele tá comendo, gente, olha isso daqui, ele começou a falar. Esses dias, Manu, eu recebi um vídeo de uma mãe, ela fez assim pra mim, Cris, ele falou com 14 anos a primeira vez. Meu Deus. Ele fez pá, arrepiada, nossa. Imagina isso, uma mãe demorou 14 anos para escutar o seu filho falar papá, e é isso. E pode não ser a fala mais perfeita, pode não ser a fala funcional, você falou que o Felipe, né, tem um pouco de dificuldade ainda, mas a cannabis, ela não é sobre cura, ela não é sobre, eu te prometo isso daqui que você vai ter. Não é. Ela é uma melhora na condição, nos sintomas, né, na qualidade de vida, porque, pensa bem, beleza, o meu filho, ele não tá falando, né, de forma funcional ainda, mas ele já consegue verbalizar, ele já consegue falar algumas frases, algumas coisas. Imagina se ele não tivesse com a cannabis. Quanto ele ainda tá lá atrás, entendeu? Então, assim, é um avanço. É isso que eu penso. E eu falo isso também, eu falo, a cannabis não é um milagre. Ela tá dentro de um combo, né? A gente não pode esquecer do acompanhamento médico, das terapias, né? Que eu sei que é muito difícil, eu demorei muito para incluir a terapia na vida deles, porque eu sou mãe solo, a gente teve que optar, né? Eu tenho minha rede de apoio, mas minha rede de apoio também tem um limite, né? Então, são projetos sociais que podem ajudar uma família, a ecoterapia, então é um combo. Dentro tem a cannabis. A cannabis, ela não cura, mas ela salva. Ela salva porque ela salva as famílias, sabe, de uma vida difícil, de muitas crises. E até mesmo, às vezes, de manter ali, se manter em cárcere, né? De não sair, de não ter um momento de lazer, né, com seus filhos. E, às vezes, no meu caso, no seu também, né? Que tem filhos neurotípicos, é complicado, porque ao mesmo tempo que as nossas atenções se voltam mais para nossa criança, né, que precisa mais da gente não pode deixar de olhar para os nossos filhos que são neurotípicos também. Eles merecem ter essa convivência, esse lazer, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E eu, falando sobre esse combo, eu acho que eu fiquei mais segura, né, vendo o resultado dentro da minha casa, para trazer autonomia na vida deles. Então eu fiquei mais segura vendo os avanços. Opa, Felipe anda de bicicleta, que perfeito. Legal. Então, vai andar de bicicleta.
A Lulu anda de skate. Uma pessoa que me falaram que não ia nem andar, né? Sim. Anda de skate. Então, assim, ela ajuda a gente na construção dessa autonomia de vida deles. Então, é isso que é muito gratificante. E você vai vendo isso sendo transformado na vida de outras Sim, famílias. com certeza. Como é que foi esse trabalho na associação, assim, com as famílias? Foi um trabalho assim, eu falo que é um aprendizado para minha vida que eu não teria em outro lugar, né? Quando você tá ali conversando com uma família, trazendo essa esperança, porque você traz uma esperança de uma transformação de vida. Então, a gente acolhia, a gente conversava e é o que eu falo, Manu, a gente tem que entender que são famílias e famílias. Tem família que que quer fazer o autocultivo, né? A gente, na associação, eu aprendi muito sobre isso. Tem família que quer fazer o autocultivo. Então, a gente pegava na mão, olha, vamos atrás, vai na Defensoria Pública da sua cidade, dá a entrada nos papéis, conversa com seu médico, veja se ele está de acordo com o autocultivo, né? Porque não é fácil, né? Porque as pessoas acham que é fácil. Não. Tem pessoas que não têm mão para plantar. Tem pessoas que moram em região periférica que não pode ter uma plantação dentro de casa, nem que seja 4 pezinhos, né? É muito delicado. Então, você precisa entender a região onde essa família mora. O que ela pode disponibilizar de tempo para esse autocultivo, porque é um cultivo sério, tem que ser levado a sério, não pode ter nenhum tipo de agrotóxico, E né? tem que ter conhecimento E também. tem que ter muito conhecimento, não é pouco conhecimento, é muito É difícil, né? conhecimento. Porque tem que manter uma qualidade e é muito difícil. Então, se vende muito a ideia do autocultivo, do cultivo, vende-se cursos e cursos de cultivo, na prática não é igual. Se você não tem uma rede de apoio sinalizando, ó, aqui tá errado, aqui tá certo. E também muitas mães se sentem frustradas por não poder cultivar, né? Então, eu acho que é isso. A associação, ela me fez aprender sobre o acesso democrático real. Então, assim, você quer plantar? Vamos te apoiar. Você quer comprar? Então, vamos no caminho certo da autorização. Quer comprar na farmácia? Vai pelo caminho certo, né? Basicamente, qual é a diferença, por exemplo, entre o óleo de uma associação e um óleo importado? Tá. Hoje eu vejo de uma outra forma, né? Eu falo, essa vida é sempre muito. Para mim, eu aprendo muito. Hoje, um óleo que está na farmácia ou que é importado, ele tem um certificado de análise, né? E ele é fiscalizado pela Anvisa, né? Então, para que ele entre no Brasil, ele precisa ter todos os certificados de análise. E estar padronizado, né? Estar padronizado, que para a gente é o principal, principalmente para os nossos filhos. Se a gente dá um óleo que não esteja padronizado, ou que mudou a cepa da flor, vai desregular. Vai desregular. Então, a gente tem que tomar muito... Então, hoje eu prezo por isso, pela essa padronização. Porém, existem os casos também da família ali que não tem condições nenhuma e que está precisando ali, naquele momento, né? E aí, sim, acho que é muito... É viável, né? Ela adquirir o óleo... enfim, é a saúde do filho, da criança que está em jogo. Então, assim, eu penso da seguinte maneira... É melhor você estar ali fazendo alguma coisa do que não fazer nada, né? Totalmente. Estou de acordo totalmente com a sua fala. O que a gente precisa é tomar cuidado, porque o que eu acho hoje? Existe uma informação correndo, principalmente nas redes sociais, sobre a salvação pela cannabis. E muitas mães, né, muitas famílias, elas ficam tão desesperadas por esse acesso, que tem gente comprando no Mercado Livre. Nossa, mentira. Tem. Pode até beneficiar, mas em algum momento isso vai prejudicar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
principalmente, né, isso compete ao médico que está acompanhando, mas tem família que está desesperada. Sim. Por quê? Porque viu no Jornal Nacional, viu na Band, né? Teve uma matéria agora na Band. Então, as pessoas correm para procurar e vão achar, não, aqui tem um óleo acessível, vou comprar aqui. Então, eu acho que nós, com o seu canal, principalmente, a gente precisa dar esse alerta para a família. Calma. Vai pelo caminho certo. Sim. Né? Vai pelo caminho. Eu vou dar um óleo de associação. Não deu certo. Eu vou... E às vezes a família desiste porque não deu certo dessa maneira, mas assim, ainda tem várias possibilidades para tentar, né? Muito. Eu já acompanhei muitas famílias que brigaram, assim, já aconteceu, a gente pode fazer um diário, já aconteceu de tudo, né? Eu já tive pai me ligando de madrugada, falando, olha, você falou com a minha esposa e ela comprou óleo escondido. Acontece muito, né? Acontece muito. Olha, esse óleo não deu certo pro meu filho, né? Você falou que ia dar certo. Então, assim, calma. A gente precisa entender que é o sistema endocannabinoide, que é o meu, que é o da Lulu, que é o seu e é diferente. Vai ser ativado em algum momento, mas no tempo da pessoa, né? Exatamente. Agora sim, Cris, a adolescência é uma fase já muito difícil, né? Para crianças neurotípicas e para crianças atípicas é muito mais difícil. Como é que tem sido essa fase para você? Ai, Manu, eu digo que eu não esperava. Ai, sim, imagino. A gente não espera por isso, né? E se você... Acho que nem a sociedade espera também, porque eles pensam no autista só criança, né? Criança. Mas os autistas crescem, sim. Hoje se fala ou da criança ou do adulto, né? Até a Letícia Sabatella teve o diagnóstico agora. Eu vi mais um rapaz famoso que teve um diagnóstico agora com 47 anos. O filho de uma atriz também. Ele é escritor. Então, assim, e se fala muito no autista adulto que tem como é que fala? Então, superdotados, Exatamente. altas habilidades. E, mas assim, o autista, que são os nossos filhos, com a deficiência São a intelectual, que são a maioria, não se fala. sim, exatamente. E não se tem preparo. Então, assim, eu vejo hoje eles sofrendo, os dois, sofrendo muito mais hoje do que há 7 anos atrás. Nossa. Isso me traz muita tristeza. Então, a gente não tem uma escola preparada. Nenhuma. A gente está falando aqui no Brasil do sistema educacional inteiro. Tanto na escola particular, como na escola pública. Não existe. Não existe mesmo. Não existe preparo, né? Então, eles acabam sofrendo muito bullying. E vou além, não é só também a escola. Eu tenho que dizer que, assim, na minha opinião, essa é uma opinião minha, tá? Existem muitos adolescentes e até crianças cruéis. Existe, gente. A gente tem que admitir isso, existe. Só que o que isso é? Reflexo dos pais. Como que a gente vai lutar contra isso? Que, assim, a gente sabe que não é culpa deles, né? Eu vou te contar uma história que vai mexer com todos nós que estamos aqui. Eu estava na casa de uma amiga, domingo, e ela falou assim pra mim, Cris, eu preciso te contar uma coisa. Tem um blogueiro que ele faz piadas com autista. E eu peguei o meu filho e o priminho falando, seu autista, você é um autista. Nossa. E aí ela disse, eu sentei os dois e falei, vocês sabem o que é autista? Por que vocês estão se xingando como autista? Ela falou, Cris, isso foi tão agressivo pra mim, porque no momento veio o Lipe e a Lulu no meu coração. Sim. Então, imagina outras crianças que estão assistindo esse blogueiro, que é um blogueirinho para a idade de 10. Do YouTube, né? Acho que sei. Então, o que isso vai refletir na vida dos nossos filhos? Sim. Né? E assim, as escolas, elas não falam de autismo, é só no dia 2 de abril, o que adianta?
Que adianta? Me dá, assim, sinceramente, às vezes eu fico com raiva, eu vejo uns posts, assim, no dia 2 de abril, falo, nossa, é só no dia 2 de abril que existe autista? O resto do ano não existe, ninguém lembra, né? O meu pai fala uma coisa pra mim que mexe muito comigo. Você perdeu a doçura. Quando você era pequena, você era muito doce. Hoje você perdeu a doçura. Porque eu sempre tô brigando, Manu. Porque a gente sempre tá brigando por eles. Sim. Então, assim, tem o grupo da escola. Eles estudam numa escola municipal. Eu enchi tanto o saco desse grupo da escola. A gente precisa fazer alguma coisa. Olha, vocês só vão falar de autista no dia do 2 de abril, vocês não vão falar de nenhuma outra neurodivergência? Só existe autismo também agora? E a deficiência intelectual? Exatamente. Eu falei, é um absurdo os professores e os funcionários da escola não saberem quem são as crianças neurotípicas aqui dentro. Mas não se sinta mal por essa fala, porque talvez você tenha perdido a doçura por algumas questões, né, em algumas situações da vida, mas para quem realmente precisa da sua doçura, ela tá aí, que eu tenho certeza. Eu também. Né, Lulu? Mas, então, assim, a gente precisa... Eu não sei como. Eu não sei dizer pra você como que a gente vai mudar, né? Tem até um vídeo acho que daquela neuropsicóloga Mayra Gaiato, que ela fala assim, que a escola e as outras crianças, né, neurotípicas, deveriam agradecer, porque é um favor ter um autista na sala. É um favor, porque o autista ensina muito, muito sobre empatia, inclusão, muita coisa, né? As crianças que estão ali convivendo com o autista, sabe, elas vão crescer e vão se tornar pessoas melhores. Às vezes, até melhores que os pais. Porque realmente é um aprendizado constante. Eu conviver. eu aprendi muito com eles dois. Eu falo, a Luísa, ela tem uma sensibilidade no olho. Ela tem uma sensibilidade que eu chego em casa do trabalho, se eu não tô legal, ela fala, o que foi? Oh, meu Deus, linda. Então, ela é uma percepção além, né? Fora a sinceridade deles, eu acho isso o máximo. Sim. Eu aprendi muito com essa sinceridade. Que não é todo momento que a gente precisa estar nos dedos. Ai, não, será que eu falo isso? Ai, será que eu vou magoar ali? Não, fala aquilo que você sente. Que aquilo que você sente está trazendo a tua verdade. E a tua verdade é o que importa. Não sendo mal educado, lógico, é isso que eu falo para ela. Não precisa ser agressiva nem mal educada. Mas fale a tua verdade. Olha, estou incomodada com isso. Eu aprendi uma coisa com ela. Mamãe, eu não gosto de abraçar. Né? No toque. E aí, como a gente se abraça, Luan? Imita aí. Como que a gente faz? Eu de um lado e ela do outro. Aí a gente faz olha, assim. então eu vou me sentir uma privilegiada, porque ela me abraçou, tá? Só quero te falar isso. Ela me abraçou hoje. Então, assim, eu acho isso muito, muito importante. A gente, como ela tem essa percepção. Nós estávamos na Paulista, ela olhou pra mim e fez, estou começando a ficar com fobia social. Nossa, gente, que legal. Eu falei, então tá, então vamos embora. Nossa, muito importante se conhecer e principalmente comunicar isso, né? Isso, né? Porque às vezes isso acontece com nós. Ai, peraí, eu não tô gostando de estar aqui. Ai, mas eu vou ficar... Ai, eu tô com salto, né? A gente fica na fina. Ai, eu tô com salto. Não, tá tudo bem. Ai, gente, ó, tá apertado, eu vou dar uma sentadinha, tá bom? Então eu aprendo muito isso com eles. Agora eu quero falar com a Luísa. Tu pode falar comigo, Luísa? Eu fiquei sabendo que você é, tipo assim, muito atleta, esportista, gosta de fazer natação, vai lá pra ecoterapia, né? Arrasa você fazer a ecoterapia. Me conta, o que você gosta de fazer, assim? Eu não sei. Gosta de ir pra natação? Gosto. Hoje, o que você tá gostando mais? Da natação ou do vôlei? Vôlei. Ai, ela faz vôlei também, gente, que legal! E a ecoterapia, você gostava? Sim. O que você mais gostava na ecoterapia? Dos cavalos. De ficar andando com eles, assim, parecia que era você ali, né? Que tava andando. Uhum. É muito legal, né? Ela faz ainda a eco? Não, a Eco acabou. Era um projeto da Ípica do Brooklyn. Foram 6 meses de projeto, né? Porque a demanda é muito grande. Uhum. E aí foi um projeto de 6 meses. Eu achei que eles desenvolveram demais. Nossa, e não tem como voltar? O que falaram pra gente? Que até dezembro eles dão uma posição, porque que faz legal. o rodízio de criança. É muito importante, né? E conta do centro.
Paralímpico? Que você faz parte? O quê? Não, pera lá, me conta essa fofoca que eu quero saber, Luísa. Não, me conta, tu vai me contar. O que você faz lá? Natação. Aonde é que eu não entendi? Ah, Aonde? no Centro Paralímpico. Quero ouvir, Luísa, aonde mesmo? No Centro Paralímpico. Gente, eu tô aqui com uma atleta, é isso mesmo? Olha, a convidada mais importante até hoje. Gostei. Uma atleta, minha filha. Já pensou? Quando ela estiver lá com uma medalha de ouro, tu vai lembrar de mim? Tu vai mandar um beijo pra mim? Um beijo pra Manu, do Dona Cannabis. Vou esperar, hein? Mas assim, Lulu, me diz uma coisa. Porque a gente tá falando aqui com outras crianças autistas também. E até vou mostrar esse vídeo pro meu filho, pro Enzo também. Como que é pra você lidar com essa situação lá na escola? Sua mãe tava me falando que às vezes tem festinha e às vezes você não vai. Como é que você se sente? Não sei. Você fica como? Você- O que você falou pra mim? Poxa. Pode falar, qual é o sentimento? Qual é aquele sentimento que vem? Eu fico triste, às vezes nem ligo. Você fica triste porque às vezes era uma festa que você queria ir, com os amiguinhos que você queria, né? Uhum. Você tem amigos lá na escola? Tenho. Amigos legais, aqueles amigos legais mesmo, tem? Tenho. Ai, que bom, né? Agora, eu queria que você me ajudasse com uma coisa, que você pode me ajudar? Uhum. Eu queria que a gente mandasse uma mensagem para os outros autistas adolescentes, que às vezes acontece a mesma coisa com eles. Eles não são convidados para festa, eles ficam tristes. Fala assim uma dica para eles assim, sei lá, não se sinta mal porque eles não te merecem. Fala aí pra gente. É só não ligar para a opinião das pessoas. Isso, né? E quem gosta de você de verdade é quem é mais importante na nossa vida, né? Uhum. Bom, tá certo, arrasou. Ela é incrível, né? Obrigada. E aí, lá na escola, assim, o Felipe também tem essas questões? O Felipe é um pouco mais difícil, né, Manu? Como a comunicação dele é um pouco mais difícil, ele realmente fica só. Eu tô até com um problema e ele não vai pra escola. Então, assim, Ele não tá indo. ele Não quer ir. vai um dia, se ele vai, eu convenço ele de ir um dia, o outro dia ele não quer ir, né? Eles ficam em classes diferentes. Também tem isso. A escola pública, você tem uma quantidade de crianças autistas dentro da sala. Então ele não fica junto com a Luísa. Então ele fica muito sozinho. Eles têm AT, não? Eles não têm AT, mas eles têm uma Facilitadora. Não tem. Não tem tem? facilitador. Não tem. Tem uma classe no contraturno que eles ficam de terça e quinta-feira, né? Que é mais Mas uma não parte é obrigado lúdica. por lei ter? É obrigado, mas não tem, né? Então nós vamos entrar agora, eu com outras mães, a gente vai entrar com um processo, conversamos com a Defensoria Pública, Ministério Público, exigindo. É isso que cansa, né? Cansa. É um direito nosso, mas também a gente não tem esse suporte. E não é. Aí você vai conversar com a escola, olha, não é aqui na escola. Ah, você vai na ADRE, na delegacia de ensino. Gente, é um pouco mais acima, né? Então, o olhar ainda para esse nosso mundo, ele ainda está muito distante das pessoas. É um mundo muito distante. Então, E quando acontece essas situações, por exemplo, que você falou, que tá na fase dos 15 anos agora, né, das festinhas, e que, assim, ela não é convidada, como você se sente, primeiramente, e depois como você lida com a situação, assim, junto com ela? essa última vez que ela me falou, lógico, né, você fica triste, porque eu me lembro da crise de 15 anos, né? Então eu tinha muitos amigos, eu ia em muitas festas, né, nos bailinhos, ainda mais na minha época, eram muitos bailinhos. E hoje, Manu, eu falo pra ela, vai, solta a tua raiva. E ela fala, solta a raiva. É a raiva que tá vindo? É o sentimento raiva que tá vindo?
solta ele. Há 2 anos atrás, quando nós entramos na pandemia, a Lu teve um processo muito difícil de automutilação. Nossa. E aí ela veio, e nós estávamos sem óleo nessa época por conta da pandemia e tal. Nossa. Então ela teve esse processo de automutilação. O CAPS ajudou muito a gente, demais. O CAPS ajudou. Ela passou por um longo processo de terapia. Depois ela fez parte de um grupo de adolescentes também muito legal no CAPS, até que ela teve alta. Mas tudo isso por conta dessa dificuldade de se relacionar. Eu acho que é uma questão que a gente tem que focar mais nos pais, né? Fazer um trabalho, assim, de conscientização, de educação, assim, porque são os pais que criam as crianças, os adolescentes, assim. A gente precisa olhar para essa fase, né, dos autistas adolescentes com mais carinho, com mais cuidado, com mais delicadeza, assim, porque é aquilo que eu falei, eles convivendo, né, com crianças neurotípicas, vai ser, assim, uma ajuda mútua, porque eles vão aprender também e os neurotípicos também. É muito importante. Exato. E eu falo, nós somos nossa rede de apoio, né? E vai muito naquilo, né? Quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente não tem uma rede de suporte. Eu já procurei vários artigos, Manu, assim... Quem que está falando sobre autismo e adolescência? Onde que eu procuro sobre isso? Eu preciso entender. Sim. Tem hormônios naturais da fase Sim, se desenvolvendo. Como é que é isso no autista adolescente, né? E aí eu vou conversando com uma mãe. Ah, isso está acontecendo com você? Ah, está acontecendo. Então, assim, a gente acaba se cuidando também, né? Se confortando uma na outra, né? Cris, eu faço algumas perguntas aqui para os meus convidados e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como você vê o mercado da cannabis nos próximos 5 anos? Eu acho que é um ecossistema, né? Eu acho que a cannabis ela tem 1000 possibilidades. E o que eu venho aprendendo, o que eu acho que esse boom que já vem surgindo, eu imagino que assim, daqui 5 anos a gente esteja com esse desenvolvimento desse ecossistema de uma forma que traga não só benefícios de produtos diferentes, né? Aumentar o leque de produtos. Aumentar o leque. Eu, como mãe, o que eu posso trazer para dentro da minha casa? Não só desse aumento de produtos, mas de renda. Sim. Para dentro da sua casa, renda para outras famílias, né? Então, assim, eu acho que é um leque, é isso que você falou, é um ecossistema de muitas possibilidades. Sim. Né? Eu acho que a gente só não pode se perder entre o ativismo exacerbado, né? Que hoje eu penso muito sobre isso, ou só sobre as pessoas que querem ganhar dinheiro, né? Com o mercado canábico. Sim. Existe... o principal são pessoas, são pacientes, são famílias que estão envolvidas. Então, acho que dá para trabalhar de uma forma muito madura, né? Esse ecossistema. Sim. A outra pergunta eu vou fazer, e se a Luísa puder responder também, como que você convenceria uma família atípica, né, a iniciar o tratamento com a cannabis, assim, sendo que essa família tem muito preconceito e medo? O que você falaria para ela, assim, rapidamente? É difícil você convencer uma família quando ela traz, né, o medo e o preconceito. O que eu posso falar é sobre o exemplo que eu tenho na minha casa, né? E fazer ela pensar, né? Eu acho, olha, eu tenho... São esses benefícios dentro da minha casa. Conversa com a tua família. Porque tem muita mãe, Manu, que fala assim, vou dar escondido. Uhum. Eu falo, não dê escondido. Conversa com o seu marido, conversa com quem é a tua rede de apoio próxima, explica. Fala, olha, o que você acha da gente testar? Nós já testamos de tudo. Então, assim, tem esse exemplo, olha, tem essa mãe...
Então, eu acho que a gente só convence com o nosso exemplo dentro da nossa casa. Lulu, o que você tem para falar para uma família, assim, para começar? O que você acha da cannabis medicinal? É bom para você? Uhum. Te ajuda? Sim. Com o que te ajuda? Ficar calma, a dormir melhor. Ai, que bom. Muito bem. Cris, e para finalizar, cannabis é droga ou remédio? Eu acho que cannabis, ela é vida. Olha, amei. Pra gente, ela é vida, né? Porque ela trouxe uma coisa muito... o que eu carrego, assim, a cannabis trouxe uma esperança dentro da minha casa, dentro da sua casa, que pra mim ela é vida. Sim, Mas ela é a vida que ela tem que ser tratada com muito cuidado, sim. né? Então, por quê? Ela pode ser remédio e ela pode ser droga. Quem vai decidir isso somos nós, né? Dentro da nossa casa, né? Para uma família ou até mesmo uma pessoa que faz o uso adulto. Né? Mas aqui, como a gente fala do uso medicinal, para mim ela é vida, porque ela Sim, só trouxe concordo. benefício dentro da minha casa. Cris, muito obrigada. Luísa, muito obrigada. Manda um beijo pro Felipe, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, participado, né? Compartilhado a história de vocês com a gente. Eu tenho certeza que atingiu muitas famílias e vai fazer bem. Muitas famílias vão começar o tratamento depois que verem esse episódio, eu tenho certeza. Muito obrigada. Ah, Manu, eu que agradeço demais. Obrigada. Obrigada. Oh, linda, eu que agradeço. Ai, bonitinha.